nós trememos, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Um pouquinho mais de microfone. Glória a Deus. Nós chamamos, irmãos. Abra sua Bíblia juntamente com a minha. Na carta de Paulo a Tito. Glória a Deus. Carta de Paulo a Tito. Capítulo número 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo número 2. No versículo número 11. Eu quero aqui pedir perdão para a Josi e para o Daniel. Pedi para eles cantar um hino, mas o tempo foi embora. Vocês me perdoam, né? Tito, capítulo 2, versículo número 11. A Bíblia Sagrada vai nos dizer o seguinte: porque a graça de Deus. Eu ouço ainda barulho de Bíblia folhando. Todos acharam, amém? Porque a graça de Deus, Tito 2 e 11, se manifestou, trazendo salvação a todos. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Amém? Sente adorando Jesus. Prometo que serei breve, visto que nós temos ainda o ato da ceia, mas eu quero partilhar com os irmãos essa palavra desse texto que nós acabamos de ler. Queridos irmãos, nós estamos diante da carta que Paulo vai escrever ao jovem pastor ou bispo chamado Tito. Tito que vai ser companheiro de Paulo e de Timóteo, e Tito também vai ter o privilégio de ser o primeiro pastor ou bispo na ilha chamada Creta. Paulo ele vai escrever essa carta com alguns propósitos para Tito. Paulo ele vai escrever essa carta ao jovem bispo da ilha de Creta com o objetivo primeiro de encaminhar a dois homens, por nome Zenas, que era conhecido como intérprete da lei, e também a um homem chamado Apolo, que era conhecido como o eloquente evangelista. Paulo também escreve com o objetivo de que Tito saia de Creta antes que o inverno chegue e ele se dirige à cidade chamada de Nicópolis para encontrar o velho apóstolo. Paulo também escreve essa carta com o objetivo, com a supervisão pastoral do velho apóstolo, para que Tito continuasse levando aos irmãos da ilha de Creta a promover um espírito de santificação. Paulo ele vai escrever também com o objetivo de dar instruções aos homens e às mulheres daquela ilha em relação a funções e também relacionamentos eclesiásticos, familiares e sociais. A carta que Paulo escreve a Tito é uma carta que se baseia na teologia, na prática. Como ter uma vida piedosa
à luz da Bíblia. A carta que Paulo escreve a Tito, ela de maneira supervisionando. Paulo está supervisionando o novo bispo da ilha de Creta e dando instruções como ele deve lidar com as várias faixas etárias, as funções eclesiásticas e cada posição social dos irmãos que estavam na ilha de Creta, ou os irmãos que estão na comunidade cretense. Paulo ele vai escrever com o objetivo de posição, dependendo do sexo, dependendo da idade, dependendo da função eclesiástica. Paulo está dando orientação a esse novo bispo para que ele possa, à luz da Bíblia, ter esses relacionamentos fortalecidos pela palavra de Deus. Só que Paulo, no capítulo número 2, ele vai começar a falar de um assunto que é oportuno para a noite de hoje. Paulo ele vai começar a falar para esse novo pastor que está na ilha de Creta acerca da grande manifestação da graça de Deus. Paulo começa agora a falar da grande manifestação da graça de Deus. Porquanto, talvez na sua Bíblia está assim, porquanto a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então Paulo, nesse versículo número 11, ele está falando da grande manifestação da graça de Deus. Ele está falando também da eficácia dessa grande manifestação. E também está falando o propósito dessa grande manifestação. E aqui nós queremos pregar com os irmãos. Dentro de 20 minutos a gente encerra e vamos fazer o ato da ceia, visto que amanhã é segunda-feira e é dia de trabalho. Então Paulo começa dizendo que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Primeiro, só podemos ter uma vida santa, não a irmã santa, né? Mas uma vida santa, porque a graça de Deus se manifestou. Nós só podemos ter uma vida de santificação, porque a graça de Deus se há manifestado. Aleluia. Olha, Deus sempre foi gracioso. Deus sempre foi um Deus cheio de toda graça. Mas a graça de Deus, ela desponta de maneira apoteótica em Cristo Jesus. Deus em si, ele é gracioso. Deus é Deus de toda graça, mas em Cristo Jesus essa graça se manifesta de maneira eficaz. A graça de Deus é manifestada pela pessoa de Cristo Jesus. E quando Paulo está dizendo que a graça de Deus se há manifestado, Paulo ele está se utilizando de uma linguagem do grego koiné, que quer dizer epifania. Paulo, quando diz a graça de Deus, eu estava esperando a taça mesmo, senão eu ia parar de pregar. Tá? Obrigado, Luiz. Obrigado, você estava esquecendo, né? Então, Paulo, quando está dizendo a graça de Deus se há manifestado, olha, ele se utiliza desse linguajar do grego koiné, dizendo epifania. Eu vou explicar para os irmãos o que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer que a graça de Deus se manifestou em Cristo por meio de uma epifania. É como se fosse o sol nascendo no seu maior furor. É como se fosse o sol nascendo, vamos dizer, às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. Hoje, como está mais frio, acho que é mais tardinho, né? Quando o sol nasce com todos os seus raios solares na maior potência. Paulo está dizendo o seguinte: a manifestação da graça.
É como se o sol estivesse nascendo e ele está aplicando isso à pessoa de Cristo. É como se a graça de Deus se manifestou por meio de uma epifania, trazendo à tona o que estava invisível, trazendo à tona aquilo que estava no lado obscuro ou escuro, trazendo à tona aquele que estava na sombra da morte. A graça de Deus se manifesta em Cristo Jesus, raiando como o sol e apresentando aquilo que estava invisível, aquilo que estava escuro, aquilo que estava na sombra da morte. E aqui vem, o que estava na sombra da morte? O que estava invisível? O que estava em obscuridade? Era a humanidade. Os homens, quando falam homem, falam mulher também. E Paulo está dizendo: Tito, a manifestação da graça, a graça de Deus se há manifestado, oh glória. Aquilo que estava no vale da sombra da morte, aquilo que estava debaixo de obscuridade, aquilo que estava invisível, a graça de Deus raiou na pessoa de Cristo Jesus na cruz do meio. E quem vivia debaixo de uma obscuridade, o sol raiou. Você não entendeu, mas eu vou dizer de novo. Quem vivia debaixo de uma obscuridade, o sol raiou. Quem vivia no vale da sombra e da morte, era eu e você, o sol raiou. Isso era para você dar pelo menos 2 ou 3 glórias a Deus, mas tudo bem. Quando o sol raiou, aquilo que estava debaixo de escuridão, aquilo que estava debaixo de uma condenação eterna, aquilo que estava vivendo debaixo de uma separação eterna de Deus, Paulo está dizendo: Tito, a graça de Deus se há manifestado. 15 minutos em sério. Deixa eu dizer para você, a graça de Deus, o sol já raiou na minha existência e na sua existência. Nós vivíamos debaixo de escuridão, nós vivíamos andando errante no vale da sombra e da morte. Mas aprove a Deus, que é dotado de toda graça, onde a graça está nele e ele é cheio de graça, aprove manifestar toda a graça que emana dele através da pessoa de Cristo Jesus. E nós que vivíamos no vale da sombra e da morte, o sol raiou na nossa existência. Será para você dar glória a Deus com gosto, irmão? O sol raiou na nossa existência. Nós que não valíamos e continuamos não valendo nada, o sol raiou. Nós que vivíamos no vale da sombra e da morte, errante no caminho existencial, o sol raiou. Vou falar até você da glória a Deus. Nós que vivíamos debaixo de uma nuvem tempestuosa, cheia de obscuridade, vivendo ao léu dos nossos pecados, o sol raiou. Quando não tinha mais solução e não tinha mais redenção para a humanidade, o sol raiou. Quando só existia uma palavra de condenação para o ser humano, o sol raiou. Quando toda a criação da mão do próprio Deus, o privilégio, ou a obra primária, ou a estrela, ou a cereja do bolo, que era a criação do homem, estava debaixo de uma condenação e para uma morte espiritual e viver separado de Deus para toda uma eternidade, o sol raiou. Oh, glória a Deus! O sol raiou para o homem, para a humanidade. E Paulo está dizendo para Tito: a graça de Deus se há
manifestado. Esta fala está no presente, ou seja, ainda está se manifestando. Será para você dar glória a Deus conosco de novo. Ainda está se manifestando. E aqui eu abro o leque para você, mãe, que talvez está com o seu coração aflito. Para você, pai, que talvez está com o seu coração também debaixo de aflição, por não ver o seu filho dentro desse ambiente, por não ver a sua família toda reunida. Fica tranquila, o sol raiou na cruz do meio, mas o sol ainda continua raiando, porque a graça de Deus se há manifestado. Oh, glória a Deus. Então Paulo está dizendo para Tito e para os irmãos da ilha de Creta que a graça de Deus brilhou sobre a humanidade. Eu fico imaginando, irmão Fátima, o que seria de mim se não fosse a graça. Você já parou para pensar, irmão? O que seria de nós sem a graça de Deus? O que seria de você se a graça de Deus não tivesse te alcançado? Tinha alguns que já estavam mortos. Tinha alguns que a morte já tinha alcançado. Tinha alguns que estavam vivendo ainda errante nessa vida. Tinha alguns que talvez estavam vendo o sol nascer quadrado. Se não fosse a graça de Deus se manifestar. Eu estou falando tudo isso, irmão, para criar dentro de você, dentro do seu coração, pelo menos um ato de gratidão, porque o sol raiou na sua existência, no pior momento da sua vida, no pior momento da sua existência, o sol raiou no seu horizonte, trazendo um sinal de esperança para a sua vida. Só que a verdade é que nós se acostumamos com o sol de cada dia. Só que a verdade é que nós se acostumamos com o sol quando amanhece. E nós esquecemos, trazendo a simbologia do sol, nós esquecemos que a graça de Deus se manifesta e se manifestou sobre nós e continuará se manifestando. Só que nós se acostumamos. E eu estou querendo fazer você lembrar que o sol raiou na sua existência. Ah, se eu errar, o sol vai raiar para você no dia de amanhã. Filipe, se eu cometer um deslize, o sol vai raiar sobre você, porque ainda há manifestação da graça. Será para você dar glória a Deus? A graça de Deus é oriunda do próprio Deus. Deus, ele é dotado de toda a graça. A graça vem do próprio Deus Criador. Só que ela torna-se visível em Cristo Jesus. Um certo teólogo chamado William Hendricks, ele tem uma frase que é emblemática. Ele diz o seguinte: a graça de Deus é um arauto que está ativo, entenda isso, está ativo, oh glória. A graça de Deus é um arauto que está ativo, aleluia, que trouxe sobre nós a menor das bem-aventuranças, aleluia, para aqueles que não mereciam. Será para você dar glória a Deus? A graça de Deus ainda continua como arauto ativo, trazendo as bem-aventuranças para aqueles que não mereciam. Eu e você não merecia, mas o sol raiou e continuará raiando, se manifestando, para você entender, nós não somos nada, continuaremos não sendo nada, tudo é porque a graça se manifestou, tudo é porque o sol raiou, tudo é porque a graça continua se manifestando sobre mim e sobre a sua vida. A origem da graça vem de Deus. Deus é dotado de toda graça. Só que tem um porém. Qual é a natureza da graça? Paulo está falando. Porque a graça de Deus se há manifestado. O que a graça faz? Trazendo, oh glória,
trazendo, aleluia, salvação. Será para você dar glória a Deus, dar um salto da cadeira, porque há salvação para mim e para você. Há salvação para mim e para a sua casa. Há salvação para a sua família. A graça de Deus se manifestou, continua se manifestando, e ela vem com uma natureza, trazendo salvação. Há salvação para a tua casa. Há salvação para a sua família. Há salvação para os teus. A origem da graça vem de Deus. Deus é dotado de toda graça. A graça de Deus tem uma natureza, ela vem trazendo salvação. A graça de Deus trouxe salvação. O favor imerecido de Deus trouxe salvação. Nós somos salvos porque a graça de Deus se manifestou. Nós somos considerados justificados e santos porque a graça de Deus se manifestou. Se a graça não tivesse se manifestado, sabe o que era para mim e para você? Condenação. Se a graça de Deus não tivesse se manifestado, nós não estaríamos aqui. Primeiro, nós não temos aliança. Não somos israelitas e nem judeus. Nós somos considerados incircuncisos, sem aliança. Se a graça de Deus não tivesse se manifestado, nós somos considerados gentil, povo que não merece ter circuncisão e nem aliança com Deus. Se a graça de Deus não tivesse se manifestado, eu e você não estaríamos sentados nessa cadeira. Oh, Rei da glória, grandioso és tu. Será para você dar glória a Deus? Será para você exaltar o nome de Jesus? Porque aprove Deus, cheio de toda graça, manifestar a graça que emana dele através da pessoa de Cristo Jesus. Oh, glória. A graça se manifesta na cruz do meio, dizendo: através de Cristo, através do sangue, através do sacrifício, através da voluntariedade de Cristo, nós temos aliança com Ele. Nós somos povo seu. Nós somos geração eleita. Nós somos povo adquirido. Nós somos sacerdócio real. Porque a graça de Deus tem em si a sua natureza, trazendo salvação. Terceiro, para nós finalizar, a graça de Deus. Olha o versículo, esse versículo é tão impactante. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. A graça raiou como um sol pela manhã e tirou toda a obscuridade que estava sobre mim e sobre você. Nos arrancou do vale da sombra e da morte. Só que quando ela manifestou, ela também trouxe salvação, a natureza da graça. Trouxe salvação para mim e para você. Só que tem a extensão da graça. Não foi só exclusivo para mim e para você. Aí Paulo vai dizer: para todos os homens. Talvez você pode dizer: mas para o fulano não tem salvação. Tem sim. Um ciclano, olha, está vivendo de um jeito que eu não sei se a graça alcança. Deixa eu dar uma notícia. A extensão da graça, ela alcança todos os homens, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do pior ou do mais vil homem. A graça de Deus se manifesta, trazendo salvação. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória.
Se isso não provoca, lá vai eu falar da figurinha de novo. Se isso não te provoca nenhuma reação, te acho muito estranho. Se isso não provoca em você nenhum ato de gratidão, vou dizer de novo, te acho muito estranho. Se isso não abre o seu coração para adorar o nome de Jesus, te acho muito estranho. Se você não tem capacidade de levantar uma das suas mãos em ato de redenção a Cristo Jesus, alguma coisa está errada. Nós vivíamos debaixo de escuridão, debaixo de condenação, mas a graça se manifestou, nos arrancou do vale da sombra e da morte, nos deu direito de sermos salvos em Cristo Jesus, e pode alcançar também a minha casa, a minha família, aqueles que estão à minha volta. Ai, irmão, isso era para você dar um salto da cadeira, levantar a sua mão e dizer: obrigado, Jesus. Oh, Rei da Glória, aleluia. Amagachora, Oh, Rei da Glória, aleluia. nós só estamos aqui porque a graça se manifestou. Se a graça não tivesse manifestado na minha vida, eu já estava até morto. Mas a graça veio. Se a graça não tivesse manifestado na minha vida, talvez estava vendo o sol nascer quadrado. Eu falei aqui na terça-feira que baixei era bravo. Mas a graça me alcançou. Aqui sou eu, irmão, falando que a graça me alcançou, veio sobre a minha existência, me arrancou do vale da sombra e da morte, me arrancou debaixo da obscuridade que eu vivia, trouxe uma esperança para a minha existência. A graça se manifestou, e por isso aqui estou dizendo obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não merecia, continuo não merecendo, mas a tua graça veio sobre mim. Só quem é grato pela graça de Jesus, fique de pé. Eu não vou me estender muito. Eu vou dar 2 minutos, para você manifestar um ato de gratidão pela graça que você foi alvo. Eu vou dar 2 minutos para você adorar o nome de Jesus, porque você foi alvo da graça dele. Eu já estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Demonstre o seu ato de gratidão, porque a graça te alcançou. O conjunto vai louvar e você apresente a Deus o seu ato de gratidão nessa noite. Apresente o seu ato de gratidão a Ele, porque você foi alvo da graça dele. O conjunto vai louvar e você vai adorar o nome de Jesus. O conjunto vai adorar e você vai manifestar um ato de gratidão a Jesus. Deixa eu lembrar você, nós não valíamos nada, continuamos não valendo nada, mas a graça está sobre nós. A graça nos abençoou. A graça veio sobre nós. A graça raiou sobre nós. Como um sol, ela brilhou na nossa existência e arrancou nós do vale da sombra e da morte. Glória a Jesus. Se me ouvir, desceu, ofereceu água que jorra sem fim.